Um servo de Deus que lutou contra a vontade de Deus, querendo que a sua própria vontade prevalecesse em detrimento da vontade de Deus. Será que você está cumprindo a sua vontade ou a vontade de Deus? Será que você não está lutando contra Deus, como no caso deste profeta? Fica até o final do vídeo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, e me acompanhar na leitura, onde diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus deu uma missão para Jonas. Deus deu uma ordem para ele: vai à grande cidade de Nínive e clama, prega, fala da palavra de Deus contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas sabia que Deus estava prestes a destruir aquela cidade, se o povo não se arrependesse. Logo, o profeta então, tendo aquela cidade como inimiga, Jonas então decide não fazer a vontade de Deus, não pregar contra aquela cidade. Então ele foge para outra cidade, para Tarsis, porque ele não queria pregar para aquela cidade pecadora. Quantas das vezes pessoas têm feito a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus? A missão de Deus era pregar para aquela nação pecadora. Qual a finalidade de Deus que Jonas fosse ali e pregasse para aquela cidade? Para que a cidade se arrependesse, para que não viesse a ser condenada. Mas Jonas, então, querendo a sua vontade ser cumprida, ele então não foi pregar para aquela cidade, como se Deus tivesse que aceitar a decisão dele. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas querem que Deus aceite a decisão dela e ela não aceita a decisão de Deus? Quando Jesus diz em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus está dizendo: se eu sou o Senhor, a vontade que tem que prevalecer é a minha e não a nossa. Mas aqui Jonas lutou contra a vontade de Deus. Mas, como a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Então Deus, no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia um sono profundo. Jonas entrou naquele navio, e a ira de Deus se acendeu contra aquele navio onde Jonas estava. E ali, nós lemos aqui agora que os marinheiros estavam desesperados. Pessoas estavam correndo risco por causa da rebeldia do profeta Jonas. Pessoas correndo risco de perder suas próprias vidas. Pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o problema de Jonas. Mas ele colocou em risco toda aquela embarcação. E Deus, então, com aquele forte vento que enviou ali, o navio estava a ponto de se despedaçar. E as pessoas desesperadas. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão que está me ouvindo agora, nós fomos chamados por Deus para levar a palavra de salvação. Nós fomos chamados para levar paz, alegria, cura, libertação. Jonas, por sua rebeldia, estava levando agora tristeza, desespero, morte para aquelas pessoas. As suas atitudes têm levado paz às pessoas? As suas atitudes, as suas ações diante de Deus têm levado cura, libertações? Os marinheiros, então, cada um clamando ao seu Deus. E Jonas dormindo. Quantas pessoas estão dormindo espiritualmente enquanto muitas coisas terríveis estão acontecendo? O inimigo quer que nós ficamos como Jonas, dormindo.
O inimigo não quer que nós façamos a vontade de Deus. Mas nós fomos chamados por Deus para isso, para fazer a vontade dele. E ali, de repente, os marinheiros, ali as pessoas chegaram até Jonas dizendo: tu ainda está dormindo? Todo mundo está clamando ao seu Deus, e você, quem é você? De onde você vem? Qual ocupação é tua? Então Jonas descreve quem ele é. E Jonas diz que ele é hebreu, que temia o Senhor, que fez o céu e a terra. A referência ao único Deus poderoso. Então, aqueles homens cheios de espanto disseram para ele o que ele tinha feito, por que Deus estava tão irado daquela forma contra ele. Jonas então diz que é porque ele não quis fazer a vontade de Deus. Jonas então fala para aqueles homens que eles tinham sido rebeldes ao Deus dele. E ali a Bíblia diz que ele fala para os homens: me joguem no mar que tudo isso vai passar. Agora imagine você comigo, como que pode uma pessoa que diz que é servo de Deus ter que sair de um lugar para aquele lugar ter paz? Sendo que nós, aonde chegar, temos que levar paz. Mas aqui Jonas estava contra a vontade de Deus. Aqui Jonas estava em rebeldia. E aqueles homens então pegam Jonas e lançam Jonas no mar. E o mar se faz uma grande bonança. Quantas das vezes, meus irmãos, nós queremos, quantas vezes, meu amigo, você que está me ouvindo agora, quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, em detrimento da vontade de Deus? Para fazer a nossa vontade, nós vamos contrariar a vontade de Deus. Nem muitas das vezes. Se a nossa vontade for a vontade de Deus, tudo bem. Mas aqui o profeta estava contra a vontade de Deus. E o inimigo, ele quer isso. Sendo que a vontade de Deus, ela tem um propósito espiritual na nossa vida. A vontade de Deus tem um propósito espiritual. E a nossa vontade, geralmente, é carnal. Jonas não queria cumprir o ide de Deus. Jonas não queria cumprir o ide e pregar o evangelho. E por isso sofreu as consequências. Deus não aceita um não da nossa parte como resposta. Se Deus nos corrigir, se Deus nos exortar, é porque Ele nos tem por filho, é porque Ele nos ama, é porque não quer nos perder. Agora, o dia que Deus deixar de nos exortar, o dia que Deus deixar de falar conosco, como fez com Saul, é porque nós não somos mais filhos de Deus. Então, se Deus tem te exortado, se Deus tem puxado a tua orelha, se Deus tem falado contigo, então é o momento de você refletir e entender que Ele quer um conserto da sua parte. E aqui, meus amigos, Jonas sofre as consequências e se arrepende, e assim é devolvido, porque um grande peixe tragou ele, e o peixe depois jogou Jonas na beira do mar. E a Bíblia diz que depois Jonas arrependido, ele vai pregar para aquela cidade, ou seja, a vontade de Deus prevaleceu. Nínive era uma grande inimiga de Israel. Logo, Jonas deixou coisas pessoais falar mais alto. Jonas deixou sua causa pessoal falar mais alto, em detrimento da causa de Deus. Jonas queria fazer vingança, mas Deus queria salvar aquelas vidas. E a Bíblia diz que depois que ele pregou para aquela cidade, as pessoas se arrependeram, o rei se arrependeu. E logo Deus não destruiu aquela nação, aquela cidade. Qual vontade tem prevalecido na nossa vida? A vontade de Deus? O que Deus mandou você fazer e você se recusou? Deus não aceitou o não de Jonas e trouxe uma grande tempestade. E quantas pessoas passam por grandes tempestades nas suas vidas por deixarem de fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas inventam grandes ventos, tempestades na vida por não fazer a vontade de Deus, por virar as costas para o Senhor? Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, que é soberana na nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tomamos esse exemplo de Jonas, mas não sejamos como ele. Que venhamos a fazer a vontade de Deus. Amém? Agora ore comigo. Senhor Deus Altíssimo, Pai, neste momento de oração, meu Deus, eu e esta pessoa que está agora orando comigo, que acessou o nosso canal, eu coloco nas tuas mãos. Oh, meu Deus, que o Senhor possa dar uma vitória na vida desta pessoa, Senhor. Ela tem passado por momentos difíceis na sua vida, mas que o Senhor possa, meu Deus, reverter a situação da vida dela, trazendo paz, Senhor. Quantas pessoas têm enfrentado tempestade, como essas pessoas aqui nesse navio enfrentaram, meu Deus, e não sabem o que fazer, estão sem direção, mas que o Senhor, meu Deus, possa trazer paz, que possa haver uma grande bonança na vida desta pessoa, que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu quero apresentar, meu Pai, cada vida em tuas mãos agora. Eu quero apresentar o Senhor, meu Deus, esta pessoa e toda a família dela nas tuas mãos, e que o Senhor possa agir, meu Deus, conforme, meu Deus, é o teu querer, é a tua vontade. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e que a sua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que nós possamos dar ouvido a esse Deus poderoso que quer salvar a vida nos usando. Como ele falou com os apóstolos, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.